Bom, vou iniciar aqui a apresentação do tema do meu TCC, que é Cadastro Técnico Multifinalitário na Gestão Territorial. Bom, a introdução, o Cadastro Técnico Multifinalitário, ele consiste em uma ferramenta essencial para o gerenciamento e a integração das diversas fontes de informações territoriais de um município. As suas informações elas são usadas para o planejamento urbano e rural, consiste num banco de dados geoespaciais robusto. Então, o CTM, o Cadastro Técnico Multifinalitário, ele permite que o gestor público ele gerencie todo o seu território. Segundo o autor Amorim et al. 2015, o Cadastro Técnico Multifinalitário ele é fundamental para prefeituras, pois organiza as informações voltadas para a integração de diversas áreas da administração pública, retratando a realidade do município. O Cadastro Técnico Multifinalitário ele é um sistema de macroescala, ou seja, ele é desenvolvido para servir às organizações públicas, privadas e também aos cidadãos. Uma vez que nele constam os registros das parcelas, a posse da terra, as informações de valor e uso da terra, entre outros. O conceito do CTM ele remonta lá na antiguidade, sendo agregado à origem da palavra, cujo significado ele se refere à lista. No Brasil, o cadastro ele tem como marca inicial a Lei de Terras em 1850, onde o governo passou a discriminar as terras públicas e as terras privadas. Então, ainda abordando o histórico, vou apresentar aqui alguns avanços que ocorreram no Brasil, considerando esse tema. Então, temos aí a criação do Estatuto da Terra, no ano de 1964, a criação do Sistema Nacional de Cadastro Rural, no ano de 1972, um pouco mais recente agora, a Lei do Georreferenciamento de Imóveis Rurais, ocorrido aí no ano de 2001. Em 2003, temos aí a criação do Ministério das Cidades. Então, nesse momento, houve uma grande interação entre esse ministério e as universidades que ofereceram cursos com a temática de cadastro técnico. E nesse processo, tem-se a enfatização da precisão da produção dos mapas. Então, começa-se a ter uma grande preocupação em como gerar mapas de qualidade para que esses pudessem ser utilizados no cadastro, como base do cadastro. Ainda dentro dos avanços ocorridos no Brasil, temos em 2016 a criação do Sinter, que ele surge com a ideia de integrar os dados de registros públicos e fiscais, dados cadastrais, econômicos e geoespaciais, incluídos em um único sistema de registro, tanto informações urbanas quanto rural. Então, o Sinter ele irá contribuir para que se evite os problemas de sobreposição de registros. Então, ele pretende reunir numa mesma plataforma informações integradas dos cartórios de registro de imóveis e de todos os cadastros existentes, seja ele rural, urbano ou que trata de outra temática, sempre com a ideia de melhorar o gerenciamento nacional. A importância do cadastro técnico multifinalitário para o município. Então, no Brasil, o Brasil ele enfrenta uma situação crítica, onde 51% das cidades elas estão com as contas no vermelho. Então, essa aí é uma fonte da Confederação Nacional dos Municípios e é um dado recente, é um dado de 2023. O cadastro técnico multifinalitário ele vem trazer benefícios, como, por exemplo, a agilização do atendimento e a disponibilização de informações para a população. O cadastro técnico também ele fornece subsídios que auxiliam o melhor planejamento do município, como também a ampliação de dados descritivos aos diversos setores da administração pública. Aqui agora apresentar algumas
as diversas finalidades do cadastro técnico finalitário. Então, ele consistindo numa base sólida, ele proporciona aí uma cobrança de impostos mais efetiva. Então, uma vez que através, por meio do cadastro técnico, permite que sejam eliminadas as duplicidades de lançamentos. E essa eliminação dessas duplicidades, elas incidem de que maneira? Ela evita aquela falsa expectativa de receita e, consequentemente, a insatisfação dos munícipes que são acionados judicialmente. A outra finalidade é que o CTM ele qualifica e agiliza o atendimento aos munícipes, classifica e visualiza diversos problemas municipais, seja no âmbito da saúde, educação, habitação, obras. Ele também dá subsídios, né? Ele subsidia com mais eficácia as tomadas de decisão que o gestor público deve tomar. Ele também identifica a degradação do meio ambiente. Por meio dele, né, você consegue fazer esse tipo de verificação. E também permite, né, que sejam monitoradas as ações de recuperação. Alguns prejuízos aí que podem ocorrer devido à inexistência do cadastro técnico multifinalitário em um determinado município. Então, pela falta de cadastro técnico em um município, ele favorece aí o desconhecimento do existente e de sua localização. A gente pode tomar, por exemplo, aqui as infraestruturas. Então, se essas infraestruturas não estão cadastradas, você não sabe o que de fato existe, e aquelas que existem você não tem o conhecimento da real localização, né? Isso aí afeta diretamente numa intervenção de melhorias. Você pode estar rompendo aí uma rede de gás, né, para fazer uma determinada obra, uma vez que você não tem um cadastro daquela infraestrutura ali sob o solo. Outro ponto é que os cadastros socioeconômicos ausentes, deficientes, eles apresentam a dificuldade da participação da população de modo a ser atendida, né? Ele também incide aí na ocupação desordenada, né, quando você não tem um cadastro bem elaborado ou mesmo não exista o cadastro. A ausência do cadastro também tem aí o prejuízo da tributação mobiliária injusta, né? Muitas vezes apresenta aí valores desajustados. Uma falta de planejamento urbano e gestão participativa, elas ficam fragilizadas. E também pode ocorrer aí um outro prejuízo, claro, é o incentivo à sonegação de impostos. Então, agora tratando um pouco sobre como elaborar, né, alguns pontos aí sobre a elaboração de um cadastro técnico multifinalitário para o município. Então, os princípios básicos para desenvolver um cadastro técnico urbano seria a identificação das divisas e a identificação dos seus proprietários, a realização de um referenciamento inequívoco dessas parcelas, né, de modo que essas parcelas estejam vinculadas ao sistema geodésico brasileiro, que atualmente tem como data os siglas 2000, a realização da vinculação dos dados técnicos ao registro imobiliário, e também deve-se levar em conta que, como a cidade ela é algo dinâmico, deve-se realizar a atualização permanente dos dados cadastrais. Então, com isso, é possível que seja elaborado um cadastro técnico multifinalitário para um município, né? Então, primordialmente, aí temos que faz parte dessa etapa é o desenvolvimento de uma base cartográfica. A base cartográfica é um componente indispensável quando se pensa em elaborar um cadastro técnico. Deve-se ter grande preocupação no momento de elaborar essa base cartográfica, uma vez que a qualidade do cadastro técnico ela está ligada diretamente à sua consistência espacial.
Essa base cartográfica ela pode ser gerada, por exemplo, por meio de um aerolevantamento, né? Esse processo a gente pode resumir aqui em 3 etapas básicas. Sendo o primeiro dele o planejamento, no qual será definido um plano de voo e o plano da tomada dessas imagens, né? De maneira que se obtenha um produto final, uma ortofoto, de qualidade da área que se deseja mapear, se deseja desenvolver esse cadastro técnico. A segunda etapa consiste na coleta de dados, tanto o voo, o levantamento dessas imagens aéreas, que futuramente vai ser desenvolvida, resumida, né, sintetizada numa ortofoto, e o levantamento geodésico. É onde, a partir desse levantamento geodésico, que essa base, que esse voo vai ser georreferenciado e que finalmente vai se gerar uma ortofoto georreferenciada amarrada ao sistema geodésico brasileiro. E por fim, a etapa de processamento dos dados, que é onde será processado todo esse levantamento, toda essa coleta, com o intuito de gerar essa base cartográfica consistente para que seja desenvolvido um cadastro técnico multifinalitário para um município. O cadastro técnico multifinalitário, dá um destaque aqui, ele é considerado aí uma ferramenta fundamental no planejamento urbano. Então, ele trata-se de um método de organização de toda a informação voltada para a integração de áreas distintas da administração pública. O cadastro ele permite identificar e propor soluções aos diversos problemas que ocorrem no município, seja de demarcação, titulação, cobrança de imposto predial. O cadastro também ele permite a seleção de políticas públicas adequadas para o desenvolvimento de soluções e respostas emergenciais para as deficiências municipais. O cadastro técnico multifinalitário, ele também garante um acervo de dados para estabelecer de modo racional e desejável o solo urbano e o controle do zoneamento. Por fim, para concluir essa apresentação, esse trabalho ele foi realizado de acordo com a revisão bibliográfica. Então foram consultados aí diversos autores e esses autores eles apresentaram que o cadastro técnico multifinalitário é de fundamental importância no processo de planejamento e também de gestão do espaço territorial, uma vez que ele permite realizar a organização de toda a informação de um município em uma base única. Ele também permite a integração das diversas áreas envolvidas na administração pública, do espaço e também de políticas públicas que visam o desenvolvimento urbano e rural de um município. Então, com isso aqui, eu encerro a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso e muito obrigado.